Bom dia, irmãos. Seja bem-vindo a mais um culto da Missão Paixão e Compaixão. Espero que todos estejam bem, né? Mesmo distante, virtualmente. Que nessa manhã possamos agradecer o nome de Deus. Amém? Queria ler um versículo com vocês que se encontra em Colossenses 1, ao ler do versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Que nessa manhã possamos gerar expectativa no Deus que criou todas as coisas. Que nessa manhã você possa agradecer o nome de Deus. Eu queria orar com você nessa manhã. Obrigado, Deus, por mais um culto, Deus. Obrigado por amanhã, que possamos ter uma manhã maravilhosa diante da tua presença. Que hoje nossos corações possam ser transbordados, Deus, pelo teu amor. Que nessa manhã, Deus, possamos gerar expectativa naquilo que tu queres fazer com a tua igreja, Deus. Obrigado por tudo, Pai. Que hoje, Deus, possa ser um culto, Deus, onde possa haver transformações, onde possa haver cura. E queremos te agradecer, Deus, que teu nome seja glorificado para sempre e todo sempre. Amém. As riquezas insondáveis, o amor do Pai, enxergá-lo na história até chegar a mim. Permanecer piedosamente entregue a te conhecer e deixar a tua glória modelar-me. Enfim, tua presença vale mais que 1000 dias em outro
Bem-vindo à Missão Paixão e Compaixão. Quero desejar um ótimo domingo a todos vocês que nos acompanham, que têm acompanhado a série Vida em Comunhão, que tem sido e é fundamental para a nossa formação espiritual. E eu queria compartilhar contigo uma palavra que está lá em Isaías 41, no versículo 1, na parte A. Diz: mantenham silêncio diante de mim, ó ilhas, e deixem o povo renovar suas forças. Em outras versões diz: e os povos renovam as suas forças. Todas as coisas que existem sobre a terra, que foram criadas, elas precisam ser renovadas. Nada do que foi criado, que tem vida, segue sozinho, consegue se manter sozinho. O salmista Davi ele expressa isso quando ele diz: e assim renovas a face da terra. E quando fala de renovo, de revitalização, eu gosto muito de usar o exemplo das árvores da floresta, né? É um exemplo simples, mas fundamental quando fala desse renovo, que elas precisam desse renovo, elas precisam ser sustentadas, e elas são sustentadas através da água, da chuva que elas bebem. Elas são sustentadas quando elas sugam os tesouros escondidos no solo. E quanto mais elas sugam esses tesouros escondidos no solo, maior as suas raízes se tornam, mais forte essa árvore se torna, mais bonita, mais alta. E assim ela se sustenta, assim ela se renova. E da mesma forma acontece na vida do homem. O homem ele não se sustenta, o homem, principalmente o homem espiritual, ele não se sustenta, ele não se mantém sem essa renovação espiritual. Isso acontece também quando nós precisamos, quando nós precisamos reparar os desgastes do nosso corpo físico. Por exemplo, nós precisamos reparar esses desgastes diariamente através das nossas refeições. Se nós não fizermos essas refeições, nós não conseguimos se manter nem sequer de pé. E as refeições que eu faço hoje, elas não vão servir para o desgaste físico que eu vou ter amanhã. E não é diferente quando se fala dessa renovação, principalmente do nosso homem interior, dessa renovação com a nossa alma, né? Renovação da nossa alma. E como que eu renovo a minha alma? Como que eu renovo o meu homem interior? Quando eu sou alimentado, quando eu sou sustentado através do alimento que é a palavra de Deus, que são as escrituras, através da vida de oração, através da palavra pregada no culto público, da mesa farta da comunhão. Então, nós precisamos uns dos outros para sermos renovados também, sobretudo, né? E quando eu negligencio, e nós vamos tratar sobre isso quando nós formos falarmos sobre as disciplinas espirituais. Nós somos renovados, nosso homem interior, a nossa alma é renovada quando nós praticamos e desenvolvemos as disciplinas espirituais. E quando eu não as desenvolvo, quando eu não me alimento, quando eu não busco me alimentar minha alma, o meu homem interior, eu tô fadado e com certeza eu vou viver uma vida superficial, eu vou viver uma vida rasa, sem um fundamento sólido. E quantos cristãos vivem essa vida superficial, essa vida rasa, né? E quando nós não vivemos essa renovação constante, diária, espiritual, nós não estaremos prontos para quando vier os ataques que são insistentes do maligno. Nós não vamos estar prontos quando as lutas interiores começarem a querer nos devorar, né? As lutas da mente, a luta emocional. Quando as aflições chegarem, a gente não vai conseguir se manter se nós não formos renovados diariamente, dia após dia, nos alimentarmos dele, nele e para ele também. Quando o vendaval chega, ai da árvore que não está renovada, sustentada. Ela vai ser arrancada, o vento, a tempestade vão arrancar essa árvore, porque a sua raiz, o seu fundamento não está firme.
né? Então, acontece a mesma coisa com a nossa vida espiritual, com a nossa alma, com o nosso homem interior. E eu quero te encorajar a buscar mesmo esse alimento, não esperar ter fome para se alimentar dele. Não se conformar, sabe? Com uma vida espiritual rasa, superficial. E eu quero que te encorajar a você se aproximar do Senhor, se aproximar das misericórdias do Senhor que se renovam diariamente sobre a nossa vida. Como diz em Efésios, que nós devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós devemos chegar diante dele com humildade, com súplica, pedindo para que nós sejamos renovados dia após dia após dia no Senhor. E quando nós somos renovados dia após dia, debaixo dessa graça, nós veremos que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Que Deus te abençoe. Eu tenho alguns avisos a dar a vocês. Hoje eu tô falante demais, mas eu preciso passar para vocês alguns avisos. O primeiro deles é que agora em novembro nós vamos estar iniciando uma nova turma de novos membros. Essa é a nossa segunda turma de novos membros. Então, vão ser feitas todos os sábados de novembro, os 4 sábados. Então, se você ainda não fez, se você conhece alguém que ainda não fez, ou mesmo você que é recém-chegado nessa casa, que se identificou com a nossa família de fé, que se identificou com a família MPC, eu quero te encorajar, quero te fazer esse convite, na verdade, para você se inscrever. Você pode estar enviando para a gente um WhatsApp no Secretaria da Igreja, que vai estar aqui na descrição abaixo do vídeo. Nos envia uma mensagem que nós vamos estar te retornando e logo menos nós vamos estar enviando o link das inscrições. Um outro aviso importante também é que todas as quartas-feiras, 19h30, nós seguimos com o nosso discipulado coletivo, onde nós temos aprendido muito, estamos aprendendo sobre o noivo, sobre sermos amigos do noivo, sobre a noiva. Então tem sido um tempo essencial, um assunto fundamental para esses últimos dias. E também agora eu quero convocar os homens dessa casa a se voluntariar no serviço da vigilância. Nós precisamos retomar com o serviço da vigilância e nós contamos com o serviço e com a proatividade de vocês. Então nós vamos estar passando uma lista ali no grupo de homens. Mas se você também não está no grupo de homens, você pode estar mandando uma mensagem, mandando seu nome, falando que você gostaria de servir. Não deixe de servir, não deixe de mandar seu nome. Nós vamos ter uma escala e isso também é uma forma de serviço e adoração. E em falar em serviço e adoração, nós também estamos precisando de voluntários na limpeza do templo. Com o passar do tempo, o número das equipes reduziu bastante, tem sido desafiador porque nós estamos num tempo de construção, mas também vai ser um tempo, eu creio que breve, e nós estamos precisando de um serviço voluntário. Não que a gente vá parar com a limpeza do templo, mas os desafios vão ser um pouco menores. E nós estamos precisando do seu serviço, nós estamos precisando de voluntários nesse serviço. Como eu falei, servir ao Senhor, servir a sua casa é uma forma de adoração, uma forma de gratidão. Então vem com a sua família, procura o Breno, manda uma mensagem pro Breno, dê o seu nome, se prontifique, e é uma honra servir o Senhor, servir a sua casa. E falar em construção, em templo, nós estamos ali na quase, eu até me atrevo a dizer, na parte já finalizando ali os banheiros, as salinhas, a copa. Eu creio que nós já estamos indo para uma etapa final. Nós iniciamos também a reforma, a construção do templo, a parte central ali do templo, do auditório. E glória a Deus por isso, glória a Deus por cada etapa vencida, glória a Deus por cada etapa que vamos vencer. Nós somos gratos pela vida de cada irmão que tem realmente ofertado, contribuído com suas ofertas, seus serviços. Esse templo tem ganhado forma por causa que nós temos uma família que de fato mostrou que é família nesse tempo desafiador. Então, muito obrigada pelas suas ofertas, continuem contribuindo, continuem ofertando, não só na construção, nós temos também os projetos missionários dessa casa, então você pode estar fazendo a sua contribuição. A conta vai ficar na descrição também do vídeo. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo domingo.
Olá, irmãos, bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade na mensagem que iniciou semana passada com o pastor Paulo Júnior. Então hoje é a segunda parte do tema a igreja, a identidade do que é ser igreja. Então eu te convido aí a abrir comigo a sua Bíblia em Mateus 16, vamos ler do versículo 13 ao versículo 18. Mas antes, vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te damos graças, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de meditarmos e aprendermos sobre a Tua Palavra. Eu te peço que nesse dia a Tua Palavra que vai ser compartilhada gere vida aos nossos corações, que não seja eu falando, mas seja o Teu Espírito comunicando aquilo que o Senhor tem a comunicar com a Sua igreja, Senhor. Que essa palavra ela caia em solo fértil e que ela produza ações práticas em todos nós que estamos ouvindo e que estamos participando desse momento. É o que eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler Mateus 16, do versículo 13 ao 18. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então nós vemos aqui um diálogo de Jesus com os seus discípulos, e Jesus faz uma pergunta a eles: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Então, alguns respondem que as pessoas diziam que ele era João Batista, outros que ele era Elias, ou até mesmo Jeremias ou um dos profetas. Mas Simão Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então essa é uma graça dada a Pedro como uma das maiores revelações que um ser humano pode ter, ou que uma pessoa pode receber de Deus, né? Que seria compreender que Jesus é o Filho unigênito de Deus, né? O Cristo prometido. Então, essa pedra, esse alicerce sobre qual a igreja seria construída, é o fundamento principal para que possa suportar tudo aquilo que vai ser erguido com base nessa verdade reveladora a respeito de Jesus Cristo. Então esse alicerce sobre a qual a igreja seria construída não pode ser abalado ou não pode ser contido. O avanço da igreja e o cumprimento da missão da igreja não poderá ser contido até o dia do Senhor. Essa é a garantia, essa é a esperança que temos através de Jesus Cristo como sendo essa pedra fundamental, como sendo esse alicerce que sustenta toda a estrutura do que será construído sobre a igreja. Então Jesus, ele comemora essa bênção da revelação de Deus a Simão, conferindo a ele esse sobrenome marcante, Pedro. Então o curioso é que o nome Pedro em grego é Petros, que significa pedra separada ou homem pedra. E na frase seguinte, Jesus
usou até uma outra palavra grega que seria Petra, no significado de sobre esta rocha, né, que significa leito de rocha resistente. E isso não era um nome próprio, mas Jesus fez esse trocadilho ou essa arte, trabalhou com essa arte dos significados das palavras para ampliar o poder daquilo que ele desejava comunicar. Então, nós vemos aqui que ele está falando, ele não disse sobre ti, Pedro, ou sobre os teus sucessores, mas sim sobre essa rocha, sobre essa revelação que Deus deu e sobre este testemunho de fé em Jesus. Tem o uso desse termo futuro, né, de que a igreja seria edificada, de que a igreja seria construída com base nessa verdade, também indica que a igreja ainda estava em formação. Né, e de fato a igreja como nós conhecemos, ela só teria início em Atos, só teria início no Pentecostes. Mas perceba que Jesus aqui está lançando um fundamento super importante para a igreja. E esse fundamento é baseado no próprio Jesus. Ele sendo essa pedra angular, ele sendo essa pedra de esquina que sustenta, que suporta toda essa estrutura do corpo de Cristo que seria erguido, que seria construído, que seria trabalhado. Então todo esse processo de construção, como nós estamos falando, ele precisa ser rígido, ele precisa ser firme, ele precisa ter uma estrutura que sirva de base para essa sustentação e para aguentar, para suportar tudo aquilo que vai ser construído sobre esse alicerce. Então, o próprio Jesus é essa base, o próprio Jesus é essa pedra que sustenta toda a igreja. Então, é sobre essa verdade de fé e revelação no próprio Jesus que a igreja está fundamentada. Quando olhamos para esse entendimento etimológico da palavra igreja, essa tradução da palavra igreja, de como ela foi traduzida para a nossa língua, né? Originalmente ela está relacionada ao sentido de eclesia ou eclésia, né? Ela significava uma assembleia de cidadãos ou pessoas convocadas pelo pregoeiro ou uma assembleia legislativa. Então essa palavra eclésia, ela é formada por uma junção de palavras que significa fora de, ou chamar, convocar, ou nesse sentido de chamar para fora. Né? Isso, curiosamente, ocorre cerca de 114 vezes no Novo Testamento. Então, tomando esse sentido etimológico da palavra eclesia, podemos dizer que Deus em Cristo, ele chama homens para fora do mundo. Né? A igreja é constituída por todos aqueles que estavam mortos, mas que receberam vida, receberam regeneração, receberam uma novidade de vida pelo Espírito Santo. Então, o ponto comum entre os cristãos é o fato de nós termos sido chamados por Deus. Então, brincando um pouco com esse sentido da palavra eclesia, podemos dizer que todos nós fomos chamados por Deus, ou que a igreja se reúne porque Deus convocou a igreja. E Ele também faz isso para que nós possamos ouvir a sua voz, não simplesmente para que nós possamos ter comunhão uns com os outros, mas principalmente para que nós possamos ouvir a voz daquele que nos chamou. Nós, como ovelhas que conhecem a voz do seu bom pastor e que obedecem essa voz do seu bom pastor, somos chamados para fora nesse sentido de ouvirmos a sua palavra, nesse sentido de nos reunirmos como igreja, de reunirmos como povo, porque recebemos esse chamado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a igreja ela é constituída por aqueles que estavam mortos,
mas que receberam vida, regeneração pelo Espírito. Então aqui eu gostaria de iniciar falando sobre pontos que o pastor Paulo Júnior comentou na semana passada, que está relacionado à catolicidade da igreja. A palavra católico, ela é uma transliteração do grego católicos, que é traduzida por universal, geral. Então, a palavra católico, ela ocorre apenas uma vez no Novo Testamento, mas não nesse sentido que nós estamos falando, né? Mas esse significado de católico, em outras palavras, é o sentido de universal. A igreja é católica porque ela é universal, ela envolve todo o povo de Deus em todo lugar e em toda a história. Isso significa que a comunhão dos santos, ela é histórica e universal. Que a missão cristã e a mensagem do Evangelho são para todos os seres humanos, em todos os lugares e em todas as dimensões da sua existência. Então essa característica da igreja, ela afirma a relevância e a necessidade que o Evangelho de Cristo Jesus tem para todos. Então, reconhecer a catolicidade da igreja é fundamental para que nós preservemos esse sentido de multiplicidade da igreja. E ao mesmo tempo, embora ela seja múltipla, ela mantém a sua unidade. Ela é universal, ela é espalhada por toda a terra, mas ela mantém a sua unidade sendo um só corpo. Então, a igreja, ela procura realizar a sua missão com criatividade em diferentes contextos culturais, mas isso não faz com que ela seja muitas igrejas, entende? Ela é universal e ela é única. Então, nós somos diferentes em vários aspectos, mas todos nós nos submetemos ao mesmo Senhor. Ela é universal e ela tem uma só cabeça, ela tem um só Senhor. E todos aqueles que estão na igreja, que fazem parte dessa igreja universal, todos se submetem ao mesmo senhorio. Então, falando de catolicidade, nesse sentido teológico, é diferente de nós falarmos no sentido da catolicidade romana. Não é disso que eu estou falando. O termo católico, ele era muito empregado na literatura secular, mas ele só passou a ser usado em referência à igreja através de Inácio de Antioquia, por volta do ano de 110, já no início do segundo século. Então, existem alguns aspectos da catolicidade da igreja. Um dos aspectos é uma só igreja. Então, essa companhia, ela é chamada católica ou universal porque não há apenas 2 ou 3 na igreja, mas ao contrário, todos os eleitos de Deus estão de tal forma unidos em Cristo. E todos nós que estamos unidos com Cristo dependemos de uma só cabeça. Então, todos nós também somos incorporados num só corpo. Estamos entrelaçados como verdadeiros membros. Então, embora nós sejamos muitos, nós temos a mesma fé, a mesma esperança e o mesmo amor. Também vivemos através do mesmo Espírito, o Espírito de Deus. Então, nós somos chamados não apenas para receber da mesma herança, mas também para desfrutar de uma mesma comunhão com Deus e com Jesus Cristo. Então, esse é o sentido da catolicidade da igreja. Então, na igreja também existe uma universalidade da graça. A igreja, ela é católica porque a oferta da salvação é para todos os homens de todos os tempos, de todas as eras, de todas as classes sociais, de todas as nações. Então, todos os povos
que correspondem com fé ao anúncio das boas novas da salvação, eles serão salvos e eles são automaticamente inseridos nesse contexto de igreja. Então a igreja de Cristo, ela congrega pessoas de todas as partes do mundo. Com isso eu não estou pretendendo dizer que para que ela seja católica ela precisa ter crente de todas as regiões. Antes, o que nós estamos afirmando é que a oferta da graça salvadora anunciada pela igreja é para todos os homens. O alcance da graça de Cristo assinala a vitória de Cristo sobre todas as barreiras geográficas, raciais, sociais, culturais e temporais. Então, dentro disso, nós podemos afirmar que não existe intermediário, não existe como nós nos apropriarmos desse sentido da catolicidade, dizendo que precisamos de um intermediário, ou que precisamos de um atalho, ou que precisamos de algum outro caminho para se chegar até Deus. O caminho já foi apresentado pelo próprio Deus e esse caminho é único. E esse caminho apresentado é único e exclusivamente pelo próprio Jesus Cristo. Apesar de que existem outras doutrinas e outras teologias que defendem que existem outros caminhos pelos quais o homem pode se chegar a Deus, mas dentro desse contexto genuíno de igreja e corpo de Cristo, nós temos a consciência de que o caminho é um só. Não existe como nós negociarmos isso, não existe como nós tentarmos nos achegar até Deus através de algum outro facilitador. Não existe essa possibilidade. A palavra de Deus, ela nos mostra que o homem longe de Deus permanece morto espiritualmente, com um coração teimoso para as realidades espirituais. A Escritura também nos diz que Deus é plenitude de vida e plenitude de amor, e que com seu gracioso poder Ele transforma o coração de pedra, dando um coração de carne ao homem, dando um coração sensível ao homem, dando um coração submisso à sua vontade, submisso à sua voz. Então, Ezequiel 36, 26 a 27, ele fala: dar-vos-ei um coração novo e porei entre vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis com que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus estatutos e os observeis. Então, Deus, nessa plenitude de amor, através de toda a história, Ele tem vencido corações de pedra. Através dessa graça que nós estamos falando, dessa universalidade da graça, todo e qualquer coração, por mais duro que possa ser, ele não pode resistir à vontade do Senhor. Ele não pode resistir a essa graça que, quando chama o pecador ao arrependimento, ele não tem força, ele não consegue dizer não a essa poderosa e suave voz do Senhor. Então, os corações de pedra, eles não servem de obstáculo para o amor gracioso de Deus. Por mais duro que seja o coração, quando o Senhor fala, quando o Senhor chama, não existe resistência em nós que possa dizer não a esse chamado. A palavra nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça do Senhor é suficiente para nos perdoar, para nos purificar, para nos redimir, para nos sarar, para gerar em nós uma transformação de vida. Então, não existe força em nós que possa resistir a isso. Não existe poder em nós que possa resistir a esse poderoso chamado do Senhor a todos os seus filhos e filhas, a todos aqueles a quem Ele elegeu para serem acolhidos como filhos e filhas. Então, quando falamos disso, quando falamos desse contexto de unidade da igreja, em um termo teológico, existe
a igreja militante e a igreja triunfante. Em teologia, nós costumamos dizer que a igreja triunfante é aquela que é constituída por todos aqueles que já partiram dessa vida, que já se encontram na presença do Senhor, aqueles que venceram a morte e que, através dessa graça salvadora, estão na presença de Deus, triunfaram na sua passagem, triunfaram na sua corrida e perseveraram e estão na presença do Senhor. Assim como denominamos de igreja militante aquela que é formada por todos aqueles que creem em Cristo, mas que continuam nessa vida ativos contra o pecado, contra o mundo e contra o Satanás. Então, quando a gente fala de militância nos nossos dias, é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, porque hoje existem muitas militâncias que não são esse tipo de militância a qual nós estamos nos referindo, mas a militância do povo de Deus é exatamente essa, é nós lutarmos através da força que Cristo Jesus nos dá para resistirmos a todos os obstáculos que nos são apresentados durante a nossa caminhada aqui na Terra, para que um dia possamos estar nessa posição de igreja triunfante. Enquanto aqui na Terra nós estamos nessa posição de militar em favor do reino de Deus, em favor desse reino que um dia vai voltar em plenitude e que um dia todos nós estaremos em plenitude na glória e na presença do Senhor. Então é militante por isso, porque nós lutamos contra o mundo, contra o pecado, contra tudo aquilo que de alguma forma tenta nos afastar de Deus. Então, os heróis da fé que já partiram, eles são espectadores, eles estão em uma posição triunfante por já estarem na glória com o Senhor, enquanto nós que estamos aqui ainda em peregrinação na terra, estamos vivendo numa antítese ativa contra os valores e práticas deste mundo. Então, para a igreja que agora vive e luta, esses homens que já partiram também nos servem de testemunha, também nos servem de uma herança preciosa e também de uma ajuda de encorajamento. Quando olhamos para a vida desses homens bíblicos, desses homens que nos deixaram ensinamentos, nós temos esse encorajamento, porque eles resistiram a todos os desafios que foram apresentados a eles durante a sua vida na terra e já estão na glória com o Senhor. Então, todos nós pertencemos à mesma igreja, fomos alcançados pela mesma graça, tendo o mesmo dom da fé. Desta forma, a igreja é católica porque é composta por todos aqueles que creram, os fiéis ao Senhor Jesus de todas as eras, quer já tenham morrido ou quer estejam entre nós ainda vivos nessa militância diária em prol do reino de Deus. Obviamente é necessário falar que se nós estivermos militando nessa terra em favor desse reino, nós jamais poderemos militar com as nossas próprias forças. Para que nós possamos resistir, precisamos estar aliançados ou alicerçados através dessa graça salvadora e regeneradora, porque se estivermos lutando com as nossas forças, nós iremos fracassar. Não existe como resistirmos a tudo o que o mundo nos apresenta se nós não estivermos aliançados firmemente com o Senhor Jesus. Então, dentro de um outro aspecto teológico da igreja, em se falando da igreja, nós também podemos afirmar que a igreja é apostólica, que o seu fundamento é a doutrina dos primeiros apóstolos. Nós falamos no início que o Senhor Jesus é o fundamento principal da igreja, mas também temos fundamentos que foram deixados para nós através das doutrinas que foram compartilhadas, que foram estabelecidas pelos primeiros apóstolos. Então, Paulo afirma em Efésios 3:5 que o mistério de Cristo foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito.
Então, a fé entregue aos santos, ela constitui o fundamento da igreja. O muro da cidade tinha 12 pedras de alicerce, e nelas estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. É o que fala em Apocalipse 21, 14. Então nós precisamos também estar atentos, precisamos nos alimentar através desses fundamentos que foram estabelecidos pelos primeiros apóstolos. Então é muito comum nós ouvirmos pessoas que se intitulam em ter um relacionamento diretamente com Deus e acabam não dando valor às Escrituras ou acabam não dando valor a esses fundamentos que nos foram deixados pelos apóstolos, que estabelecem princípios, que estabelecem ensinamentos práticos para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia, ou até mesmo as teologias bíblicas, teologias de Paulo, em que muitas pessoas criticam, ou até mesmo outros apóstolos bíblicos, mas nós precisamos ter a consciência e a certeza de que esses homens foram usados por Deus, de que esses homens receberam uma revelação de Deus para que pudessem deixar para nós todos esses ensinamentos que constam nas Escrituras, que constam na Bíblia. Então é bom lembrar que Jesus, o próprio Jesus, ele não nos deixou nada escrito. Tudo o que nós sabemos sobre ele nos foi revelado pelos seus santos apóstolos. Então, se olharmos para os evangelhos, os evangelhos que relatam ensinamentos de Jesus, que relatam milagres de Jesus, que relatam muitos princípios que foram deixados por Jesus para nós, são fundamentos, são mensagens compartilhadas que foram inspiradas por homens, inspiradas por Deus, para que esses homens pudessem compartilhar conosco esses ensinamentos. Então, de fato, Jesus não nos deixou nada escrito, mas ele nos deixou muitos ensinamentos através da vida desses homens, desses primeiros apóstolos, dos pais da igreja. Então, nós precisamos superar as nossas impressões pessoais limitadas e aceitar, junto com toda a comunidade cristã, em todo o tempo e lugar, essas características que definem o povo de Deus. Essas características que não estão baseadas nas minhas impressões, ou nas minhas frustrações, ou nas minhas críticas em relação à igreja. Não sou eu que defino, não é o meu pensamento, não é a minha crítica, não é a minha queixa que vai definir a igreja. Nem mesmo nos períodos mais confusos, nem mesmo nos períodos mais difíceis que eu e você possamos passar. Mas a igreja, ela está estabelecida em tudo aquilo que tem sido testemunhado biblicamente ao longo da história da comunidade de fé. Ao longo de todos esses princípios que foram compartilhados por esses homens. Então, podemos dizer que nós cremos na igreja, nós devemos crer nos apóstolos, naquilo que eles nos ensinaram, naquilo que eles nos deixaram de ensinamentos. Nós, como igreja, cremos em Deus Pai, cremos no Criador dos céus e da terra, cremos no Espírito Santo, cremos no Deus Todo-Poderoso, cremos em Jesus como seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nós cremos que ele nasceu da Virgem Maria, que ele padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, que ele foi crucificado, que ele foi morto, que ele foi sepultado, mas que acima de tudo ele ressurgiu dos mortos no terceiro dia. E com isso nós também ressurgiremos com ele. Ele subiu aos céus, ele está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde ele há de vir para julgar
os vivos e os mortos. Então nós cremos no Espírito Santo, cremos na Santa Igreja Universal, cremos na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Isso precisa ser o nosso credo, isso precisa ser o nosso alicerce, precisa ser um fundamento que rege a nossa vida. Então, a igreja, ela é um objeto da nossa fé, assim como é Deus, assim como é o Pai, assim como é o Espírito Santo. Nós precisamos crer na igreja como cremos na remissão dos pecados e na ressurreição dos mortos. Então, ao afirmar a nossa crença na igreja, ela deixa de ser uma realidade distinta de nós para ser parte de nós. Não tem como nós nos desconectarmos dessa verdade a respeito da igreja. Não tem como nós não acreditarmos na igreja, porque a igreja foi estabelecida pelo próprio Deus. Então, por meio de Jesus Cristo, nós somos agora um povo escolhido, um reino de sacerdotes, uma nação santa, uma propriedade exclusiva de Deus, é o que fala 1 Pedro 2,9. Expressões que mostram que a identidade cristã ela é fundamentalmente ligada à igreja. Paulo vai afirmar em 1 Coríntios 12,13 que todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. Ou seja, nós fomos batizados para dentro da igreja e nós nos tornamos parte de um corpo, parte dessa igreja. A comunhão cristã, ela é uma realidade que faz parte da nossa natureza, ela não é uma opção religiosa para nós. Então não tem, como eu falei, nós nos desconectarmos disso, nós precisamos acreditar na igreja assim como nós acreditamos na Trindade Santa. Porque a igreja, ela representa o próprio corpo de Deus vivo sobre a terra. O seu Espírito não está mais entre nós, mas o seu Espírito foi compartilhado conosco individualmente, e individualmente nós vamos nos juntando a outros membros do corpo de Cristo e formamos a sua igreja. Então não tem como nós vivermos distante dessa realidade, não tem como nós negarmos a igreja, não tem como nós andarmos desassociados disso. Então percebe que esse processo de conversão é a transformação do eu solitário em nós. Eu não caminho sozinho. Nós caminhamos juntos, não existe mais eu, existe nós, existe um corpo. Então a igreja ela não é apenas uma instituição, mas ela é um modo de existência coletivo, não um modo de existência individual, ela é uma forma de ser. Então é totalmente diferente daquela pessoa que vai à igreja, mas não percebe a importância de ser igreja. Eu posso ir todos os domingos aos cultos, ou posso ir até mesmo em várias outras reuniões da igreja do Senhor e ainda assim não fazer parte da igreja, ainda assim não fazer parte desse corpo. Então nós precisamos compreender que crer em Jesus é também crer e pertencer a essa comunidade divina. Muitas das vezes nós somos tentados a pensar que a igreja do credo apostólico ela é um evento espiritual e que isso não diz respeito à comunidade real ao qual nós participamos. Mas não é esse o ponto. Nós, de fato, devemos participar em realidade e genuinidade dessa unidade no corpo de Cristo. Nós precisamos reconhecer que a nossa identidade não é fruto das nossas conquistas pessoais ou profissionais.
mas a nossa identidade em Cristo, ela nos une a tudo aquilo que pertence a Cristo. Então, crer na igreja significa reconhecer que nós fomos criados por Deus e para Deus. Se você foi criado por Deus e você reconhece que você foi criado por Deus e você foi alcançado pela graça salvadora de Deus, essa graça é a mesma que nos insere em um corpo. E nós pertencemos a Deus assim como nós pertencemos à igreja. Nós fomos criados à imagem do Deus Trino da graça. O Deus cristão não é a solidão de um Deus uno, mas é a comunhão das três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, porque Deus existe em si mesmo, a igreja existe. A igreja contém o próprio Deus e nós, como pessoas que recebemos o Espírito de Deus, também existimos através de Deus e a igreja existe em nós. Então, ela é uma comunhão real e viva. Nós fomos criados à imagem de Deus, existimos como Deus existe em si mesmo. Essa forma de ser, ela é um caminho de relacionamento pessoal com Deus. Que Deus existe em nós, Deus habita em nós, Deus habita no seu corpo. Deus se relaciona com as pessoas e com a sua criação. Então é importante nós compreendermos isso para que nós não andemos individualizando uma comunhão com Deus, uma relação com Deus e uma relação com o corpo de Cristo. Não pode existir comunhão com Deus se nós não estivermos em comunhão com o corpo de Cristo. Não existe igreja de eu mesmo, existe nós que formamos a igreja do Senhor Jesus. Ninguém caminha sozinho. Então, se você está caminhando sozinho, achando que você caminha somente com Jesus, somente com Deus, você está enganado. Porque essa graça que nos alcançou, ela nos alcançou e nos inseriu nesse corpo que nós estamos falando. Então, estar em Cristo quer dizer estar na igreja. Assim, se estamos na igreja, estamos corporal e verdadeiramente em Cristo Jesus. Então, o conceito de corpo de Cristo, ele se revela por completo nesse conceito. Então, desde a ascensão de Jesus, desde quando Jesus subiu aos céus, o lugar que Cristo habitava, o lugar que Cristo ocupava no mundo, ocupava na terra, ele passou a ser ocupado pelo seu corpo, ele passou a ser ocupado pela sua igreja. Então, a igreja, ela é a própria presença de Cristo na terra. Você consegue perceber a profundidade dessa realidade, a profundidade dessa verdade? Nós não podemos negligenciar esse conceito. Nós não podemos negligenciar essa verdade, porque nós representamos o seu corpo sobre a terra. É sobre isso que nós estamos falando hoje, querido. Sobre o que representa ser igreja, sobre Jesus como esse fundamento principal, sobre os fundamentos apostólicos que foram dados por Deus para que nós tivéssemos base de aprendizado, base de estudo, base de compreensão a respeito de tudo aquilo que o Senhor deixou para nós como ensinamentos. Então, esses homens que receberam de Deus essa revelação e que compartilharam conosco essa revelação. Então, não existe, como falamos, a igreja de um homem só. Existe um só corpo. Como falamos, o corpo de Jesus Cristo é a própria nova humanidade que ele assumiu. E ao mesmo tempo, é a própria igreja. Então, talvez, durante a sua caminhada, você tenha se frustrado com a igreja pessoa, com o membro da igreja. Mas não existe mais tempo para que nós andemos frustrados ou andemos entristecidos, distante do corpo de Cristo.
Enquanto o Senhor não retornar, a igreja ela vai continuar sendo imperfeita, porque ela é composta de pessoas assim como eu e você, e nós somos imperfeitos. Então é possível que algum líder, que algum irmão tenha magoado você, mas isso não pode ser usado como um combustível para que você não se relacione com o corpo de Cristo. Porque não se relacionar com o corpo de Cristo é não se relacionar com o próprio Deus. O corpo de Cristo representa Jesus Cristo. Então, se você não se relaciona com Ele, você não está se relacionando com o cabeça. Todo o corpo é dirigido, é direcionado pelo cabeça. E é somente um corpo somente. Então, se você está ferido, está magoado, eu oro para que essa palavra gere vida em você essa manhã, para que essa palavra gere uma transformação no seu coração, para que você entenda que todos nós estamos conectados e que nós não podemos andar sozinhos. Existem muitos ensinamentos também nos dias atuais em que pessoas estão se afastando cada vez mais desse convívio do corpo de Cristo, achando que podem se relacionar somente com Jesus, somente com Deus, mas nós não fomos alcançados pela graça de Deus para vivermos dessa forma. Então eu oro para que essa palavra, ela traga aos nossos corações unidade, ela traga aos nossos corações essa compreensão e importância do que representa ser igreja, ou a identidade do que é ser igreja. Fecha os seus olhos comigo e vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse momento, por essa palavra, Senhor, que o Senhor trouxe para nós. Nós precisamos de Ti, Senhor, precisamos de Ti, assim como nós precisamos dos nossos irmãos que fazem parte desse mesmo corpo, a Tua igreja viva que se movimenta sobre a terra. Então eu oro nesse momento para que o Senhor traga um renovo para aqueles corações que de alguma forma estão entristecidos com a igreja, mas que eles percebam que a igreja é o seu corpo e que todos nós precisamos caminhar juntos, conectados contigo, que é o cabeça de todo o corpo. É o Senhor que une esse corpo, é o Senhor que direciona esse corpo. Então eu oro para que toda e qualquer frustração que possa existir no coração dos meus irmãos, que elas possam dar lugar agora a essas verdades que nós compartilhamos essa manhã, a esses princípios que foram estabelecidos pelo Senhor, para que possamos caminhar em unidade, para que possamos representar o Teu corpo que se movimenta sobre a terra de uma forma genuína, através do Teu Espírito que foi compartilhado com todos nós. Eu oro te pedindo, Senhor, que essa palavra gere vida, que essa palavra gere um renovo nos nossos corações. E que, ao final de tudo isso, possamos compreender a importância do que de fato representa a nossa identidade contigo e a nossa identidade que temos como corpo de Cristo. Nos abençoa, Senhor, abre as nossas mentes e que essa palavra possa chegar em corações férteis, corações como solos férteis, prontos para receber essa semente, e que essa semente gere vida, que essa semente gere fruto nos nossos corações. Essa é a minha oração, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada e que essa palavra gere vida em todos os nossos corações.
cidade.